E hoje vamos de dica de redação. Mais uma vez eu começo aí com um fragmento de uma redação de aluno. Mais uma vez eu digo a vocês que quando vocês lerem comigo aqui um trecho e vocês encontrarem um parêntese como a reticências, é porque eu não peguei o conteúdo todo do parágrafo. Eu peguei um pedaço do parágrafo, que no caso foi este aí na sua tela. Olha aí. No âmbito profissional, o LinkedIn solucionou a maneira de como candidatos e empresas se relacionam. O usuário, enquanto pessoa física, utiliza o espaço para colocar experiências e habilidades profissionais e também áreas de interesses. Então aí, não peguei o parágrafo todo, porque dentro desse trechinho já tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Então coloque na sua tela, pause a sua imagem, amplie, expanda essa imagem aí, coloca aí, e pense no que você questionaria, se tem alguma coisa errada ou se está tudo certo. Enfim, veja se você percebe algo que mereceria o meu comentário. Muito bem. Espero que você tenha dado essa pausa e nós vamos então comentar. Começando, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, olha aí comigo. Eu destaquei para vocês isso aqui, ó, no âmbito profissional. Essa expressão não é o sujeito da frase. A expressão, ela abriu o parágrafo, vem aqui, coisa que é muito comum acontecer. No início do século XXI, no último governo, no Brasil, nos dias atuais, no âmbito profissional, esse negócio de colocar no, na, em, se começou com uma preposição, isso não é o sujeito. E aí, se você pegasse essa frase, olha só, seria bom que você colocasse assim, no âmbito profissional, vírgula. Mas não seria uma vírgula necessariamente obrigatória. Eu vivo dizendo o seguinte, quando você tem que saber gramática só para você usar, não para fazer questão de múltipla escolha, você pode generalizar certas coisas. Como, por exemplo, o seguinte, se você tem uma expressão que não é sujeito, tá? Se você tem uma expressão que não é sujeito, logo depois você tem o sujeito e logo depois você tem as outras informações da frase, que é o que a gramática chama de predicado. Eu tenho que usar o nome gramatical para você ilustrar. Então, por exemplo, se você coloca que o Brasil vive uma crise política, você usou o sujeito, o Brasil, você usou uma informação, que o Brasil vive uma crise política. Então, aqui eu tenho o tal do sujeito e o tal do predicado. Se eu colocar alguma coisa antes desse sujeito, independentemente de ser obrigatório ou facultativo, eu faço isso. Ó. Então, essa vírgula aqui, no nome gramatical, é aquela que isola termo deslocado. Porque o deslocado significa fora do lugar. Oficialmente, o lugar oficial da frase inicial é ocupado pelo sujeito. Então, se eu coloco, por exemplo, nos últimos meses, o Brasil vive uma crise política, o sujeito da minha frase não mudou. Então, o sujeito da minha frase é o Brasil. Se eu coloquei antes desse sujeito a expressão nos últimos meses, ó, eu posso mecanizar que sempre que eu fizer isso aí, eu vou colocar uma vírgula. Atualmente, vírgula, as pessoas estão menos tolerantes. O sujeito é as pessoas. O atualmente é uma expressão que está antes do sujeito. Vírgula. Então não importa se é uma palavra, se são duas, se são três. O que a gente tem que saber é que qualquer termo deslocado, se você quiser colocar tudo num único peso, numa única medida, faça isso. Acostume-se a usar a vírgula. Alguns gramáticos dizem que a vírgula é obrigatória a partir de 3 palavras. Outros gramáticos dizem que é obrigatória a partir de 4 palavras. Mas se for uma ou duas, a vírgula é facultativa. Eu até acho, olha aí na tela, que nesse fragmento
essa vírgula depois de profissional, ela poderia ser facultativa. Por isso que eu coloquei aí em verde. A segunda coisa sobre a qual eu quero chamar a atenção é essa palavra aqui, ó, que a pessoa escreveu entre aspas, porque na verdade é o nome de um aplicativo. Então, se você escrever sobre o Facebook, se você escrever sobre o Instagram, se você escrever sobre qualquer aplicativo que você baixe, é bom que, para destacar, você use as aspas. Só que o nome do aplicativo é assim, ó. Porque isso aqui é uma forma verbal do inglês, e se você olhar, o in, apesar de ter virado um nome só, ele é maiúsculo. Pode olhar, digita aí na Google o nome, como o colega escreveu. O colega escreveu assim, ó. Mas se você olhar, o nome do aplicativo é isso aqui, ó. Então isso é uma forma verbal LinkedIn. Mas, de qualquer maneira, é algo que é um erro comum de acontecer, porque não é o que você está acostumado no seu dia a dia, não é norma culta, é nome próprio, tá? Na tela. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para isso que eu destaquei em vermelho. O usuário, enquanto pessoa física, utiliza o espaço para colocar experiências. Essa expressão, enquanto pessoa física, está entre vírgulas, que é também o que a gramática chama de um termo deslocado, intercalado. Toda vez que você escrever um texto e que você perceber que existe uma coisa entre vírgulas, leia a frase retirando essa coisa. E o que sobrar tem que fazer sentido. Vamos ler? Olha aí, se a gente tira, o usuário utiliza o espaço para colocar experiências e habilidades profissionais. Vem aqui? Tá certo? O sujeito é o usuário. O verbo é utiliza. O usuário utiliza o espaço. Entre o sujeito e o verbo, se eu coloquei enquanto pessoa física, eu usei um termo bem pontuado, porque ele é um termo intercalado. Mas o que eu estou chamando a atenção é que você tome cuidado com essa construção que começa com enquanto. Então, se você disser assim, o homem, vírgula, enquanto presidente, vírgula, fez muitas benfeitorias. Eu usei de novo o termo intercalado. Está quebrando a sequência do sujeito homem que fez muitas benfeitorias. E esse enquanto aqui, ele está no seu uso correto. Porque a palavra enquanto, ela é uma palavra que é uma conjunção temporal. Quando eu falo o homem enquanto presidente, significa assim, no momento em que ele foi presidente, quando ele era presidente. Então, esse enquanto aqui, ele tem que estabelecer uma relação temporal. Ele, enquanto presidente, ele fez benfeitorias. Hoje ele já não é mais presidente. Por exemplo, quando eu falo assim, enquanto uns trabalham, outros só estudam. Está certo também. Porque, ao dizer, enquanto uns trabalham, outros só estudam, isso aqui é tempo, é um tempo paralelo. Então, isso aqui pode ser uma relação temporal paralela, enquanto faz uma coisa, o outro faz outra, ou enquanto pode ser uma relação temporal que é mutável. O que é uma coisa mutável? Que pode mudar. Enquanto eu estiver estudando, eu vou levar a sério, não vou estudar para sempre. Enquanto era solteiro, aproveitava muito a vida. Ele já não é mais solteiro. Agora, olha na tela. O usuário, enquanto pessoa física, então, quer dizer, se ele é um usuário desse programa, desse aplicativo, ele não é só enquanto ele for pessoa física, não, porque vem cá,
Você pode até abrir uma pessoa jurídica, mas você é uma pessoa física sempre. Então, se você coloca o homem, vírgula, enquanto ser racional, vírgula, deveria ter controle sobre si. Tá bom. O termo é intercalado? É intercalado. Tá correto? Tá. A pontuação está correta. O homem deveria ter controle sobre si. Só que esse enquanto aqui está errado. Porque primeiro que aqui não é uma ação paralela à outra. E segundo, quando a gente fala sobre o homem enquanto ser racional, fica parecendo o quê? Ele vai deixar de ser? Não. Eu enquanto estudante, ok, que eu vou deixar de ser. Eu enquanto jovem, ok, porque um dia eu serei velho, aliás, eu já sou. Ela, enquanto criança, hoje ela já é adulta. Agora, o homem enquanto ser racional, por quê? Ele vai deixar de ser racional e vai virar um animal irracional? Não. Então isso aqui não é questão temporal. Então tem que ser assim, o homem como um ser racional, ou seja, ele deveria ter controle porque ele é um ser racional. Então, assim, eu, enquanto brasileiro, não, eu não vou deixar de ser brasileiro, ainda que eu tenha uma outra cidadania. Eu, como brasileiro, devo respeitar meu país. Eu, porque sou brasileiro, deveria aplaudir as coisas boas da minha pátria. Então, cuidado com o uso desse enquanto. Então, usei um texto de redação para que você possa ver aí algumas coisas ligadas à gramática. Por falar em gramática, eu estou lá no meu site com um produto, olha aí na tela, em www.ricardoerce.com.br, eu estou com um produto chamado Exercitando o Português. E esse Exercitando o Português tem alguns temas. Hoje eu estou destacando para vocês o tema de regência, que no momento da gravação desse vídeo foi o último que eu gravei. Então lá já tem sobre substantivo, adjetivo, advérbio, lá tem sobre concordância nominal, lá tem sobre pronome, lá tem sobre verbo, lá tem sobre concordância verbal, tem agora sobre regência. Esse é um curso que você pode comprar, por enquanto, neste momento, de modo isolado. Cada módulo de cada tema está disponível. Assim que eu gravar o curso completo, ele vai virar um pacotão. Então, se você quer ir estudando aos poucos, se você não quer esperar o curso inteiro ficar pronto, vai lá, ó. Anote aí www.ricardoerce.com.br.